Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula do nosso mini curso sobre o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, o RGPD. Esta é a aula 19, estamos aí chegando quase no finzinho do nosso mini curso. E na aula de hoje, pessoal, eu vou falar para vocês sobre o tratamento de dados de categorias especiais pelo RGPD. A gente já falou um pouquinho sobre o que são os dados de categorias especiais, falamos sobre isso lá na nossa aula, bem no início do mini curso, quando eu falei para vocês sobre o próprio conceito de dados pessoais, tá? Eu já falei, inclusive, para vocês, né, que na LGPD, no Brasil, esses dados são conhecidos ou são chamados de dados sensíveis, tá? E aqui eu quero trazer o tratamento no sentido de bases legais, que bases legais a gente pode utilizar na Europa para o tratamento de dados de categorias especiais, né, de dados sensíveis, digamos assim, tá? Então, primeira coisa, pessoal, primeira coisa que você precisa ter em mente. Na Europa, para você tratar dados sensíveis ou dados de categorias especiais, se for possível, você vai precisar de duas bases legais. E aí, veja que aqui eu estou trazendo dois pontos para vocês. Primeiro, se for possível. E o segundo é duas bases legais. Vamos lá explicar esses pontos aqui. Então, em primeiro lugar, por que eu disse se for possível? Eu disse se for possível, pessoal, porque quando você olha para o artigo 9º, número 1 do Regulamento Europeu, esse artigo 9º, número 1, diz o seguinte: é proibido o tratamento de dados pessoais que revelem a origem racial ou étnica, as opiniões políticas, as convicções religiosas ou filosóficas ou a filiação sindical, bem como o tratamento de dados genéticos, dados biométricos para identificar uma pessoa de forma inequívoca, dados relativos à saúde ou dados relativos à vida sexual ou orientação sexual de uma pessoa. Por isso que eu digo, se for possível, por quê, pessoal? Porque na Europa a regra é não pode tratar esses dados. A regra é essa. O padrão é esse. O padrão é dados de categorias especiais não podem ser tratados. Repito, o início do artigo 9º, número 1, é proibido o tratamento desses dados de categorias especiais. E aí, obviamente, né, que alguém pode estar pensando, tá, mas e aí, como é que você faz então? Tá? Então, claro, é proibido, essa é a regra. Mas aí lá no número 2, ainda artigo 9º, número 2, o regulamento europeu traz algumas exceções, tá? Traz algumas exceções. Então, primeiro eu vou falar das exceções e depois falar de porquê das duas bases legais. Então, aqui, né, nessas exceções, a gente tem aquilo que é conhecido como as bases legais dos dados de categorias especiais, tá? Então, percebam, esta proibição não se aplica se o titular tiver dado o consentimento explícito. Então, lembra daquela aula sobre a base legal do consentimento, em que eu falei para vocês, consentimento precisa ser livre, específico, informado e inequívoco. 4 características. Mas aqui, para o tratamento de dados sensíveis, além dessas 4 características, livre, específico, informado e inequívoco, o consentimento tem que ser explícito. Tá? Tem que ser explícito. Portanto, nós temos um quinto elemento para o consentimento quando estivermos falando de um consentimento para o tratamento de dados de categorias especiais. Mas essa não é a única base legal, né? O consentimento explícito não é a única base legal que permite o tratamento excepcional, que é uma exceção, de dados de categorias especiais. A gente tem ainda outra, se o tratamento for necessário para efeitos do cumprimento de obrigações
e do exercício de direitos específicos do controlador ou do titular em matéria de legislação laboral, segurança social e proteção social. Então, nestas situações, quando for baseado ali em matérias de legislação laboral, segurança social ou proteção social, o tratamento de dados de categorias especiais pode ocorrer. Tá? Ou seja, o que é óbvio, né? Numa relação trabalhista, eventualmente, por exemplo, a empresa tem obrigações a cumprir. A lei diz, empresa, para você contratar o funcionário, você tem que fazer isso, isso e isso. E fazer isso, isso e isso implica no tratamento de dados de categorias especiais, como dados de saúde, por exemplo. Então, obviamente que aí é permitido o tratamento. Terceira, se o tratamento desses dados de categorias especiais for necessário para proteger os interesses vitais do titular ou de outra pessoa. Claro, com um detalhe. No caso de o titular estar física ou legalmente incapacitado de dar o seu consentimento. Então, o tratamento de dados de categorias especiais pode ser feito com base na defesa do interesse vital do titular, mas apenas se o titular não puder dar o consentimento. Porque se for para a defesa de interesses vitais do titular, mas o titular puder dar o consentimento, aí a base legal tem que ser o consentimento, que é esse consentimento explícito que eu estou falando aqui na aula de hoje. Tá? Então, aqui tem essa relação aí que precisa ser vista com atenção. Quarta exceção. Se o tratamento for efetuado no âmbito de suas atividades legítimas e mediante garantias adequadas, por uma fundação, associação ou qualquer outro organismo sem fins lucrativos e que prossiga fins políticos, filosóficos, religiosos ou sindicais. Então, precisa ser uma associação sem fins lucrativos, uma instituição, o que seja, sem fins lucrativos, com esses objetivos: político, filosófico, religioso ou sindical. E ainda tem mais condições. E desde que esse tratamento se refira exclusivamente aos membros ou antigos membros deste organismo, ou a pessoas que com o organismo tenham mantido contato regular relacionado com seus objetivos. Tá? Então, não pode ser, eu mantive contato ali porque eu prestei um serviço. Não. Prestar serviço não tem a ver com questão política, filosófica, religiosa, sindical. Tá? Então, ou a pessoas que com esse organismo tenham mantido contatos regulares relacionados com seus objetivos e que os dados não sejam divulgados a terceiros sem o consentimento. Então, perceba, instituições sem fins lucrativos, com fins políticos, filosóficos, religiosos ou sindicais, que façam o tratamento dos seus próprios membros, ou de antigos membros, ou de pessoas que tiveram contato com esse organismo em relação a questões políticas, filosóficas, religiosas ou sindicais, e que os dados não sejam divulgados a terceiros. Olha o tanto de condição para uma instituição sem fins lucrativos tratar dados de categorias especiais. Então, é possível? É possível, desde que isso aqui esteja presente. Se escapou disso aqui, vai descobrir outra exceção, outra base legal do artigo 9º, número 2, né, que são as exceções para tratar dados de categorias especiais. Quinta exceção, se o tratamento se referir a dados pessoais que tenham sido manifestamente tornados públicos pelo titular. Agora, aqui, vale a pena chamar atenção. O fato de um dado ser público, ou do titular ter disponível, porque tem a distinção entre o dado ser público e o titular ter colocado o dado publicamente disponível. Tá? Isso também precisa estar muito claro. Quer dizer, uma coisa, por exemplo, e estamos falando aqui, claro, de categorias especiais de dados, uma coisa é um partido político, por algum motivo, tá? Vamos imaginar que o partido político ele tenha a obrigação de divulgar o nome dos seus filiados. Aí o partido político vai lá e coloca no site: olha os nossos filiados, está aqui. É informação pública? Está no site.
o site é aberto, qualquer um tem acesso, é informação pública, mas é um dado sensível. Por que é um dado sensível? Por que é um dado de categoria especial? Porque revela a filiação partidária da pessoa. Tá? Então, eu, que sou um terceiro, sou um outro agente de tratamento, eu vou lá e vejo, opa, olha, o José aqui é filiado ao partido X. Então, deixa eu tratar esse dado aqui. Deixa eu pegar aqui os dados do José e falar, José, você é filiado ao partido X. Não, não posso. Por quê? Porque quem tornou público foi o partido, não foi o titular. Outra coisa é o titular colocar e dizer assim, olha, eu sou filiado ao partido X. É o José chegar e falar, eu sou filiado ao partido X. Aí eu posso pegar essa informação e tratar? Sim. Por quê? Porque aí eu vou argumentar. Desde que eu consiga provar, lembrem-se do princípio da responsabilidade que a gente já falou aqui no minicurso. Aí eu vou ter de ser capaz de dizer, beleza, ó, no dia tal, na hora tal, ó lá, o José colocou aqui, ó, sei lá onde, mas colocou publicamente, tá? Que ele é filiado ao partido X. E aí você tem que tomar cuidado. Ah, o José colocou na rede social dele. Será que você tem base legal para entrar na rede social e pegar essa informação e a partir dali fazer alguma coisa com aquele dado? É uma outra questão que eu deixo aqui. Então, lembrem-se dessa distinção. Um dado que está público não é a mesma coisa que um dado tornado público pelo titular. Tá? Então, tem essa distinção. Uma coisa é alguém falar assim, ah, Matheus tem alergia. Isso é um dado público, mas foi eu que disponibilizei, tá? Então, tem essa distinção, mas sendo, então, dado que tenha sido manifestamente tornado público pelo titular, aí o controlador, então, pode usar esta exceção como base legal para tratar dados de categorias especiais pelo RGPD, tá? Próxima exceção, se o tratamento for necessário a declaração, ao exercício ou à defesa de um direito num processo judicial ou sempre que os tribunais atuem no exercício das suas funções jurisdicionais, né? Aí aqui também é bem autoexplicativo, né, pessoal? Ou seja, se esse tratamento for necessário ao exercício de um direito, né? Declaração, exercício ou defesa de um direito, então aqui não tem, acho que, muito mistério. Próxima exceção, se o tratamento for necessário por motivos de interesse público importante. Só que aqui o regulamento europeu, o RGPD, ele é explícito. Porque lembra que eu falei na aula lá sobre a base legal do interesse público, né? Que geralmente ele é definido em lei, mas lá no artigo 6º não está escrito que o interesse público é definido em lei. Tá? Agora aqui sim. Porque aqui, artigo 9º, número 2, traz como exceção. Pode tratar dados de categorias especiais se o tratamento for necessário por motivos de interesse público importante, com base no direito da União Europeia ou de um Estado-membro. Aí, beleza. Aí sim, tá? Próxima exceção, se o tratamento for necessário para efeitos de medicina preventiva ou medicina do trabalho, também aqui acho que é autoexplicativo. Próxima exceção, se o tratamento for necessário por motivos de interesse público no domínio da saúde pública. E, por fim, se o tratamento for necessário para fins de investigação, para fins de arquivo de interesse público, para fins de investigação científica ou histórica ou para fins estatísticos. Tá? Então, essas são as possibilidades legais para o tratamento de dados de categoria especial no RGPD. Tá? Agora, nós temos um segundo ponto que eu ainda preciso comentar aqui, né? Que é, como eu já disse, o fato de que, na Europa, para você tratar dados sensíveis, dados de categorias especiais, você precisa ter duas bases legais. Por quê? Porque você primeiro precisa ver se você tem uma base do artigo 6º, uma das 6 bases que eu já expliquei aqui nas aulas anteriores, porque aquelas bases lá,
elas vão ser entendidas no contexto ou no escopo geral da atividade de tratamento, tá? Então, qual é a minha finalidade, por exemplo? E a partir dali, eu defino qual será a minha base legal do artigo 6º. Opa, mas a minha finalidade trata dados sensíveis. Então, eu vou ter de olhar também para uma dessas exceções que eu acabei de falar aqui, que estão lá no artigo 9º, número 2. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, deixe-me pensar aqui numa situação em que esteja sendo criado um sistema de verificação de identidade do titular. A empresa quer verificar, tá? Se o titular é ele mesmo. E ela vai fazer isso por meio de uma foto, né? Vamos imaginar que o titular ali ele vai acessar o aplicativo pelo celular, aí ele pega lá o celular, tira uma selfie dele, pá, manda a selfie e o sistema analisa e diz: ah, é você, beleza, acesso concedido aqui para o aplicativo, tá? Qual é a base legal aqui? Qual poderia ser a base legal aqui? No geral, tá? A base legal seria o interesse legítimo. Porque a empresa tem um interesse legítimo, obviamente, de verificar se quem está acessando o seu sistema é quem deve acessar. Perfeito. Tá? Ou, de repente, pode ser a base legal obrigação jurídica, porque, de repente, é um aplicativo, é um serviço, e que tem uma lei que diz, olha, para esse tipo de serviço, o titular tem que ser autenticado. Então, beleza, obrigação legal. Acabou a história. Só que tem um detalhe. Está usando foto. E se está usando foto para fazer autenticação, a gente cai no conceito de dado biométrico, que é a foto passando por um determinado procedimento para fins de identificação do titular. Porque, obviamente, ou muito provavelmente, esse sistema vai pegar a foto, vai fazer um reconhecimento facial, comparar com um modelo que a empresa já tem e dizer, beleza, é o fulano, é o José, pode acessar o sistema. Portanto, nós temos tratamento de dados biométricos que são dados sensíveis, ou dados de categorias especiais, como diz o RGPD. Então, aqui nesse caso, nós teremos a base legal lá do artigo 6º, tá? A base legal do artigo 6º. E aí a empresa, nesse exemplo, ela vai precisar verificar se o tratamento da foto, pode ser feito com algumas dessas exceções. Tá? Poderá ser feito com alguma dessas exceções. E aí, se tiver, maravilha. Por isso que a gente, na Europa, quando vai tratar dados sensíveis, a gente precisa escolher duas bases legais. Uma para o tratamento como um todo e outra para especificamente o tratamento daqueles dados sensíveis, tá? Senão, não é possível realizar o tratamento. Claro que, se, por exemplo, a empresa entender que lá do artigo 6º a base própria será o consentimento, aí depois eu caio, eu já tenho aquelas 4 características do consentimento, eu caio no consentimento explícito. Então aqui você poderia até dizer que é só uma base legal. Tá, tudo bem. Mas se a minha base legal é uma obrigação jurídica ou execução de contrato, o exemplo mais claro é esse. Vou contratar um novo funcionário. Base legal, execução de contrato. Porém, para aqueles dados que são dados sensíveis ou que são dados de categorias especiais, por exemplo, esse funcionário é ou não filiado a um sindicato? Então, aqui eu tenho um dado de categoria especial. Para aquele dado específico, eu preciso ter uma base legal lá do artigo 9º, número 2. Tá? É assim que funciona
o tratamento de dados sensíveis na Europa. Você precisa ter, repito, uma base legal geral para o processo, mas se houver dados sensíveis no processo, aqueles dados sensíveis terão uma base legal específica do artigo 9º, número 2. E se não encontrar exceção, se não encontrar, você tem de retirar o dado sensível da sua atividade de tratamento. É isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro. Se houver alguma dúvida, entre lá no fórum da plataforma DataUX, né? Deixe aí os seus comentários, as suas dúvidas, que com certeza virei aqui e responderei para você. Lembrando, né, que na plataforma DataUX a gente tem lá oficinas de privacidade sobre bases legais. Temos a oficina de privacidade aulão sobre bases legais, em que eu comparei todas as bases legais do regulamento europeu com a LGPD, e temos ali a oficina de privacidade sobre o consentimento e a oficina de privacidade sobre a avaliação do legítimo interesse, né? Em que, obviamente, eu falo da base legal legítimo interesse, tá? Então é isso, pessoal. Qualquer coisa, deixe aí suas dúvidas e a gente vai se encontrar, então, na nossa próxima aula. Um abraço e até lá.